Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre propriedade de potenciação. Então veja, produto de potência de mesma base. Aqui nós temos nenhuma novidade para vocês também, porque vocês já viram isso, né? Então o que acontece? O que acontece quando precisamos multiplicar a potência de mesma base? Vamos acompanhar esse desenvolvimento aqui. Veja aqui nós temos 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Isso significa o quê? Que esse 3 vai ser repetido duas vezes e esse 3 vai se repetir 4 vezes. Por quê? Por causa do expoente, não é assim? Se você fizer a multiplicação, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 27, 27 vezes 3 81, 81 vezes 3 700, ou melhor, 400, 243, 243 vezes 3 729, certo? Uma outra maneira de fazer isso, veja que é a mesma coisa aqui, você perceba que o 3 aqui se repetiu 6 vezes, 2 dessa primeira potência e 4 dessa outra. Então 2 mais 4 é 6. Então nada mais justo do que, ao invés de eu repetir isso, eu apenas usar a potência, a base, repetir a base e somar os expoentes. Aí o que a gente tem aqui? O resultado final é o mesmo daqui. Então, portanto, numa multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Então, nós temos isso. Quem são as bases aqui? O A e o A. Aqui, quem são os expoentes? N e M. Então, a gente repete o A, que é a base, e soma os expoentes. Simplesmente isso. Então, dando continuidade. Agora, na divisão de potência de mesma base. A coisa é muito parecida. Divisão de potência de mesma base, repete-se a base, diminui os expoentes. Veja que na multiplicação a gente somou, olha aqui, observe aqui, a gente somou, né? N mais M. O que a gente vai fazer aqui quando estiver dividindo? Bases iguais, o que a gente faz? Diminui. Só isso. Então, um exemplo aqui veja que a base aqui é igual a essa, aqui está havendo uma divisão, então vou repetir esse menos 5 e diminuir. 7 menos 3, 4. Só isso. Então na multiplicação, novamente, multiplicação você soma e na divisão diminui os expoentes. Agora vamos para potência de potência. Na potência de potência, né, você tem o seguinte, veja só, potência de potência. Repete-se a base e multiplica os expoentes. Então acompanhe aqui. Quem é a base? A base é A. Quem são os expoentes? N e M. Então o que eu vou fazer? Repete o A e multiplica os expoentes. Simplesmente isso. Então um exemplo aqui é menos 6 quintos, isso é a nossa base, elevado a 2 e elevado a 3. O que eu vou fazer? Repete o menos 6 quintos e multiplica 2 vezes 3, que dá 6. Então, a resposta é isso aqui. Menos 6 quintos elevado a 6. Continuando. Aqui a gente tem a próxima propriedade. É o produto de potência de mesmo expoente. Veja, lá no início a gente tinha o produto de potência de mesma base. Agora, quem é igual é o expoente. Então, veja nesse exemplo aqui. Acompanhe. Aqui, as bases são iguais. A e B. Desculpe. As bases são diferentes. A e B. Está havendo uma multiplicação, né? Pontinha multiplicação. Só que quem é que é igual? Quem é igual é o expoente. N e N.
Então, quando os expoentes são iguais, simplesmente você multiplica as bases, A vezes B, dá AB, e repete o expoente, certo? Então, essa propriedade é quando os expoentes forem iguais. Então, dando um exemplozinho aqui, veja que a base aqui é menos 7 e aqui é mais 2. São diferentes. Está havendo a multiplicação. Mas o que é que são iguais aqui? Os expoentes. Então, o que é que você faz? Multiplica. Menos por mais, menos. 7 vezes 2, 14. E repete o 3. Agora, finalmente, quociente de potência de mesmo expoente. Vai ver, aqui é produto, ou seja, multiplicação. E aqui é o quociente, que é a divisão. Então, aqui funciona a mesma lógica daqui. Bases diferentes, expoentes iguais. Você repete o expoente, tá vendo aqui? E divide as bases. A dividido para B. Exemplo, menos 8 é diferente de mais 2, né? Mas só quem é que é igual? É o 3, é o expoente. Os expoentes são iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o menos 8 e dividir para mais 2. Menos por mais dá menos. 8 dividido para 2 dá 4. E repete o expoente 3. Somente isso. Então, essas propriedades aí são muito importantes, são fundamentais para a gente resolver o nosso exercício. Vou fazer um outro vídeo respondendo alguns poucos exemplos e vocês vão fazer o resto e me enviar no próprio Seguiduc, certo?